Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos ler juntos? Diz assim, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A minha avó usa uma expressão, não sei se ela está ouvindo, que geralmente ela ouve pelo aplicativo também. Tem prova que não é nossa, e a gente pega com as nossas próprias mãos. E depois usa aquela frase, né, Bruno? Tô provadinho. Irmão, irmã, deixa eu falar algo para você de coração. Ultimamente nós estamos vivendo não a igreja cristocêntrica, buscar saber qual é a vontade de Deus, qual é o querer de Deus, qual é o plano de Deus em nossa vida. Nós estamos numa igreja egocêntrica. Hoje, infelizmente, vivemos uma igreja egocêntrica. Você sabia que para segurar pessoas na igreja, tem pastor que só prega a palavra que vai agradar a galera? Pregar sobre o pecado e contra o pecado é só ensaboando ali, né? É só um paliativo, não é nada. E aí a gente vai se deixando levar. Como está dizendo aqui, no versículo 14, mas cada um é tentado quando é atraído, engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria vontade. Irmão, a Deus a ninguém prova, tenta, que ele não pode ser tentado. Não. Somos nós na nossa ganância. Sabe, somos nós que, buscando agradar a nós mesmos. Você quer ver? Ontem eu falei algo na palavra, não sei se você prestou atenção. Ultimamente a igreja, ela é como que eu posso dizer? Uma agência de empregos. Ah, estou desempregado, eu preciso ir para a igreja que o negócio está feio. O marido foi embora, meu namoro está meio frio, eu preciso ir na igreja. Ah, não está dando nada certo nos meus negócios, eu preciso ir na igreja. A gente vai buscando só os nossos próprios interesses. E essa semana eu ouvi muito sobre isso. Por exemplo, eu tenho buscado saber, procurar saber sobre suplementação alimentar, sobre, como que eu posso dizer, sobre remédio tem uma palavra que eu agora esqueci, mas sobre o que podemos e não podemos fazer para perder massa gorda e ganhar massa magra. E eu estava estudando uma coisa na internet essa semana e o que eu mais ouvi falar foi sobre o insaciável. O ser humano é insaciável. O ser humano ele começa com uma droga fraca, aí daqui a pouco ele está com uma droga mais ou menos, daqui a pouco ele está com uma droga fortíssima, daqui a pouco ele está com uma droga que vai destruir ele rapidamente, porque o ser humano é insaciável. Não, Tiago, eu não estou entendendo a palavra. Você vai entender. Eu vou pegar até aqui no meu celular, se você puder, se você tem uma Bíblia aí com você, uma Bíblia atualizada. Nós vamos ler esse versículo de uma forma atualizada, para que você entenda
o que Deus quer falar ao teu coração. Porque, como está dizendo aqui, no versículo 14, vamos do 13 em diante, mas eu vou ler na Bíblia atualizada para você entender. Para que você entenda o que Deus ele quer falar ao teu coração. Olha só, estou pondo aqui, ó, atualizada. Atualizada. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, ó. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, ó. Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Não diga isso, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém pode tentar. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria vontade, quando esta é atraído e seduzido. Então a sua cobiça acontece, e depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós, se temos um pouquinho, nós queremos mais. Se temos esse mais, nós queremos mais do mais. Se temos mais do mais, nós queremos muito mais. Por exemplo, tem pessoas que ela conseguiu prosperar um tempo, 2 tempos, indo ali, trabalhando, fazendo com que os projetos dela fossem dando certo. Ela foi tomando um caminho certinho, foi pagando os impostos, não sei se um comércio, uma pequena empresa, foi indo, mas ela notou que se ela negligenciasse nos impostos, ela ia prosperar um pouco mais. E aí ela foi indo, e aí ela viu que também que se ela pegasse aqui ou acolá uns empréstimos e desse uma engambelada, ela foi, lá na frente a corda estoura. Aí ela diz, meu Deus, o Senhor não está vendo isso não, o Senhor não está me enxergando, porque olha, Senhor, como que está a minha vida. Só que ela não nota que Deus não tem nada a ver com o que ela está vivendo. É igual tem irmãos que nos procuram, minha esposa, eu não entendi o porquê que ela foi embora. Eu não entendi porque meu marido me abandonou. Obviamente que tem a falta de caráter do cônjuge em abandonar. Tem uns que por nada abandona, arruma amante, vai embora. Tanto o homem como a mulher. Mas a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, que é muito fácil pôr na conta do diabo. O diabo levou meu marido, o diabo levou minha esposa. Primeira pergunta que eu faço, como que era você no teu casamento? Como que você se comportava no teu relacionamento? Você. Porque eu não casei para ser feliz. Nenhum de nós devemos casar no propósito de ser feliz. Não. Eu aprendi que eu casei para fazer a minha esposa feliz. E ela tem o dever de me fazer feliz. É tentar, de ambas as partes, um fazer o outro feliz. Agora, ser feliz, você que quer casar e quer casar para ser feliz, se o teu cônjuge não tiver a missão de te fazer feliz, você não vai ser feliz. E se você também não tiver a missão de fazer o teu cônjuge ser feliz, ele também não será feliz. Mas voltando aqui à palavra, tem a pessoa que ela come um pouquinho, ela come mais um pouquinho, aí daqui a pouco ela está comendo um pratão, daqui a pouco ela come a travessa, daqui a pouco ele está comendo tudo, a mesa toda. Aí vai o triglicerídeos, diabetes, pressão, aí vai... fala mais aí, Bruno, que eu esqueço. Que altera colesterol, diabetes, desanda tudo. Tem um demônio que
está acabando com a minha saúde, está acabando com o meu organismo, está acabando comigo. E a gente não toma para nós, as responsabilidades. E a gente põe a culpa em Deus. Deus está me provando. Ou põe a culpa no diabo. Olha aqui, ó, tem uma relação aqui de... Quer ver, ó? Gordura no fígado. Tem infecção no estômago, gastrite, refluxo, problemas renais, né? Tem angina, problema com infarto, derrame, tem problemas de garganta, câncer na próstata, tem diabetes, né? Bronquite, asma, bico de papagaio, coluna, degeneração da articulação, lúpus, e aí vai. Eu peguei aqui uma lista para que você entenda, mas de tudo nós temos a nossa parte a fazer, que é nos cuidar. Ó, no relacionamento eu já falei, o marido foi embora, igual teve um irmão, ele não ouviu mais a gente, se ouve não fala mais com a gente, mas eu indaguei ele, eu disse, irmão, o irmão já falou tudo. O pai falou que a esposa não dava atenção, que a esposa não era próxima, falou que a esposa não cuidava da casa, não sei o que, agora ela foi embora. E eu perguntei, e você, como marido? Você falou bastante da tua esposa. Ele não respondeu. Entenda a palavra. Nós somos provados, nós somos tentados conforme o que nós somos, quem nós somos. Por exemplo, como que você tem cuidado da tua saúde? Quem tem sido você no teu casamento? Como que você tem cuidado das tuas finanças? Você tem um cartão com limite de 5.000, mas você ganha 1.500, você nunca vai viver em paz, porque você quer gastar os 5.000, aí depois fica o devorador, o migrador, o destruidor, o cortador. Deus não está olhando por mim não. Que Deus é esse? Irmão, irmã, infelizmente hoje, como eu disse, a igreja não é mais cristocêntrica. A sua grande maioria está ensinando o povo que a igreja é egocêntrica. Nós estamos como filhos mimados, mal educados. Como diz minha avó, mal ouvido. Queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa vontade. A gente come, a gente faz de tudo e bagunça com a nossa saúde e depois, Deus me abandonou. A gente é o pior marido da face da terra. Na igreja a gente é bonzinho, na rua a gente é bonzinho, na frente da parentela a gente é bonzinho, mas no dia a dia, junto lá da esposa ou do marido, a gente fala, ofende, judia, a gente agride com palavra, agride até fisicamente, a gente faz o diabo. Aí na saúde não cuidou, vem a enfermidade. Deus me abandonou, o marido ou a mulher foi embora, pombagira tomou meu marido, tomou minha mulher, Deus não está vendo minha situação. Aí não cuida do financeiro, não cuida, faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, mete os pés pelas mãos, e aí Deus não está me vendo não, acho que Deus fechou a janela dos céus, acho que Deus me abandonou. E a gente vivendo essa visão egocêntrica, é muito mais fácil nós colocarmos a culpa em Deus ou no diabo. Mas hoje a palavra é essa, que diz assim, depois de havendo, no 14, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Por exemplo,
Eu tenho um carrinho velho, abençoado, que eu financiei ele em 4 anos. Uma luta para pagar, uma tribulação para pagar. E quitamos o carro. E o meu maior sonho é ter um carro. Eu já falei isso na igreja. E eu creio que um dia Deus pode me dar. Só que antes de Deus me dar esse carro que eu quero, por exemplo, o carro atual que eu tô, ele é um valor, é um tanto na tabela FIPE. Agora, o carro que eu sonho ter é 4 vezes, né, Bruno, que você mandou o postzinho ontem? Aí, eu posso ficar na porta da misericórdia de Deus. Me dá esse carro, Senhor. Me dá esse carro, Senhor. Me dá esse carro, Senhor. Me dá esse carro. Por minha insistência, Deus até permite eu comprar o danado do carro. 4 vezes mais que esse que eu tô. Só que o que eu estou já é uma dificuldade para pagar quando eu pagava o parcelamento, uma dificuldade para pagar o IPVA. Aí eu vou me meter a besta para mostrar para outra pessoa, para ficar me aparecendo, né, comendo ovo e arrotando caviar. Desculpa eu ser bem sincero. Aí eu quero mostrar para o outro que eu sou melhor do que o outro e compro lá um carro 4 vezes mais caro do que esse atual que eu tô. Aí me aumenta a parcela, vou ter que, meu Deus, enlouquecer para ficar pagando carro. Aí eu vou ter que me enlouquecer para pagar IPVA, porque... E aí você vai pedindo a Deus paciência. Senhor, agora eu não posso. Tem pessoa que ela pede a Deus o carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Ela não tem o trabalho para pagar o carro, ela não tem uma garagem para guardar o carro, ela não tem habilitação para dirigir o carro, mas ela quer o danado do carro. Deus até permite você comprar o carro, mas é hora de comprar carro. Eu conheci um casal de jovens, que no meio do namoro, da caminhada do namoro, eles brigavam muito. Houve até agressão física. Ela ir para cima para bater no rosto do rapaz e o rapaz bater nela, e aí foram buscar conselho comigo, com a minha esposa. E aí eu disse, olha, vocês têm que entrar num comum acordo, ou termine esse negócio, vai acabar com tragédia. Sabe o que aconteceu? Ela pensou olha que, meu Deus do céu, ela pensou com ela mesma, eu vou engravidar dele, acho que ele vai mudar, eu vou ser mãe de um filho dele, ele vai mudar. Era um rapaz novo, queria viver a vida dele de solteiro também, moleque, né? E aí ela engravidou, ele piorou. Só que ela grávida deu um desespero, ela chamou o pai meio da pá virada, pai, eu engravidei, eu tenho que casar, ele vai mudar. Casaram. Eles duraram, acho que 9, 8 meses dentro de uma casa, um inferno. E depois de um tempo, dessa primeira vez que eles procuraram a gente para conversar, eu ouvi da boca dela, principalmente dela, Deus não é na minha vida não, Deus não está comigo não, olha só, mas é forçando a barra, é pisando o acelerador e indo a 90 no lugar que tinha que ir a 40. Você está entendendo a palavra, irmão? Irmã, até aqui, quem sabe você meteu os pés pelas mãos, fez de qualquer jeito, de qualquer maneira, não pediu a permissão de Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus, e aí você vai pondo na conta de Deus, Deus está me provando, Deus está me tentando, é Deus que está, Deus está pesando a mão em mim, só pode, é Deus. Hoje Deus está dizendo, tira da minha conta, assume um pouco os teus BOs, assume um pouco a tua falta de sabedoria em atitudes que você tomou, decisões que você tomou, para que a tua vida comece a ser organizada. Aí sabe o que aconteceu com essa moça? Deus não está me vendo não, vamos lá. Aí separaram. Ele foi para um lado, ela para o outro, são casados até hoje no papel. Sabe o que aconteceu? Ela conheceu outra pessoa no meio do caminho, mesmo casada com o primeiro no papel, e já tem um filho com essa outra pessoa.
Olha só. E vive com a vida toda embaraçada e a culpa é de Deus. Vamos para a igreja, fulana. Não, Deus não está me vendo. Peraí, Deus é responsável, irmã? Irmão, pelas nossas atitudes erradas, porque assim, ó, vamos ser sinceros, quando eu e você assumirmos a nossa parcela de culpa, quando nós assumirmos que nós fizemos besteira e muita besteira no decorrer da nossa vida, nós tomamos decisão errada, nós pegamos, por exemplo, um empréstimo, nós sabemos que nós não vamos conseguir pagar, a gente financia carro e a gente sabe que não vamos conseguir, a gente não sabe se a gente vai ter um emprego amanhã. A gente vai comendo, enchendo o corpo de substâncias ruins, que traz um monte de enfermidade. Por exemplo, não há uma lei que o crente não possa fumar. Não, não tem. Na Bíblia não tem. Não há uma lei na Bíblia que o crente não possa beber. Não, a Bíblia fala que você até pode beber, não pode embriagar. Mas há na Bíblia que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Poxa, se eu sei que a bebida alcoólica vai fazer mal a mim, ao templo do Espírito Santo, então eu não bebo. Graças a Deus que eu nunca tive a prática de beber, nunca tive vontade de ficar me empanturrando de bebida alcoólica. Fumar, eu tenho nojo de quem vem fumar perto de mim, cheiro de cigarro. E aí eu sei que faz mal. Comer demais. Por exemplo, eu estava muito viciado com Coca-Cola. Muito, 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 você não tem noção. Se deixar, tomar 10 Coca-Cola no final de semana de 2 litros. E aí um dia eu ouvi numa pregação, um pastor falava assim, ó, tudo que te traz vício, te leva à destruição. Tudo que é demais, viciante, te tira o foco, a comunhão diante de Deus e te leva à destruição. É na saúde, é no espiritual, é no mental. E eu parei e falei, meu Deus, não é na cerveja, bebida alcoólica, não é uma droga, mas é algo que me vicia, então eu tenho que parar. Até a barriguinha está diminuindo, estou mais disposto, consigo correr mais, me exercitar mais. Agora é muito fácil eu colocar na conta de Deus. Aí eu me torno uma pessoa diabética, me torno uma pessoa cheia de enfermidades. Deus está me provando. Deus está pesando a mão em mim. Aqui a palavra está bem explícita, está bem, na Bíblia atualizada. Eu vou ler de novo, você que está chegando, Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém pode tentar. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta é atraído e seduzido, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmão, agora eu quero que você leia o 16 comigo. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como dízimo das suas criaturas. Igreja, Deus nos fez, nos criou como povo dele, como dízimo. Na atualizada está como dízimo, na minha Bíblia está assim, no versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas.
Oh, igreja, tu és a primícia, tu és o dízimo, tu és a geração eleita, povo separado, para viver o melhor dessa terra e por fim viver a eternidade com Ele na glória. Mas você quer fazer do teu jeito, da tua maneira, você quer seguir teu caminho, você quer fazer da tua própria vontade, você não quer ouvir a Deus. Olha, eu sou da época que para sair de uma igreja orava-se muito, pedia-se muito a direção de Deus, buscava confirmação, e quando fosse sair, meu pastor, me abençoe, estou indo embora. Pedia-se perdão, perdoava-se, saía zeradinho. Hoje, infelizmente, qualquer coisinha, qualquer vento. A Sandra está falando que o app saiu do ar? Voltou? Aliás, não, saiu pra ela. É, mas voltou. Tá normal. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, entenda, você foi escolhido para viver o melhor dessa terra, porque Deus que cuida de você. Mas enquanto você fizer do teu jeito, da tua forma, da tua maneira, e não ter a Bíblia como a bússola, não ter a Bíblia como um mapa do tesouro, não ter a Bíblia como a mola mestra da tua vida, não ter a palavra de Deus como a pedra fundamental para que você viva esse melhor, qualquer coisa, qualquer vento te leva, qualquer coisa te tira, qualquer coisa te arranca, qualquer coisa te arrasta. Hoje a palavra é essa: para de pôr na conta de Deus o que você tem que assumir. Pare, irmão. Para de colocar na conta do diabo. Estou aqui para defender diabo, não. Mas enquanto nós não olharmos para o espelho e assumirmos, pai, eu tenho que mudar aqui, ó. Não, pai, eu tenho que seguir o caminho aqui, ó, por aqui. É a tua vontade, é o teu querer? Então eu vou por aqui. Não vou seguir a minha vontade, eu não vou seguir o meu querer. Como a palavra começou, o homem na tua gana, na busca em agradar o teu próprio eu, o teu próprio ego, cai no pecado e o pecado leva-o à morte. É igual quem tem a prática da pornografia, por exemplo. É insaciável. É algo que, né, deixa a pessoa escrava, porque ela pega uma prática e vai embora. E eu fazendo esse estudo que eu fiz agora essa semana sobre como o organismo absorve substâncias e situações, que eu gosto de aprender essas coisas, porque aí a gente não fala besteira no púlpito também. E aí foi falado sobre a pornografia. A pessoa ela sente um prazer que é descomunal, e ela quer mais, e ela quer mais, e ela vai querendo mais, ao ponto dela chegar a ter um pico, dela ter disfunção na sua vida sexual. Ela já não consegue mais ter prazer com o cônjuge, consegue mais ter prazer com a vida dela ali na intimidade, porque ela começa a fantasiar e olhar defeitos na esposa ou no marido, porque ela só olha a perfeição que a pornografia apresenta. E na sua gana de querer mais, ela se torna insaciável. Aí vem a traição, aí vem a frieza, aí vem o fim, né, do casamento. Irmão, irmã, assim nós somos insaciáveis.
Se tem dinheiro, quer mais dinheiro. Se tem um carro, quer 2 carros. Se tem uma casa, por melhor ou mais simples que seja, quer mais. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. E quando não tem na hora que quer, do jeito que quer, põe a culpa em Deus. Deus está dizendo, pisa no freio um pouquinho. Será que não é hora de você ter um pouquinho mais da minha presença? Será que não é hora de você parar para pensar que eu te fiz dízimo na terra? Eu fiz de você primícia na terra. Você é um povo separado. Você é um povo escolhido, lavado, remido no meu sangue, para que eu faça a minha vontade em ti. Eu não te chamei para ficar fazendo somente a tua vontade, somente o que você quer. E quando não faço, tu faz birrinha, bate o pezinho, fala que vai sair da igreja, fala que vai largar de mim. Entenda, diz o Senhor por essa palavra. Aleluia. Você sem Deus não é nada, e Deus sem você continua sendo Deus. Então entenda, nós é quem dependemos do Senhor, somos nós quem dependemos do seu favor, somos nós que dependemos da sua misericórdia. Infelizmente, nós nos deixamos ser levados pela nossa própria vontade e cobiça. E insaciáveis como somos, nós vamos colocando tudo na conta de Deus quando a gente mete os pés pelas mãos. A gente vai se perdendo em nossos próprios caminhos, porque nós não queremos seguir o caminho do Senhor. Não quer fazer a vontade de Deus. Olha, eu vou ler aqui a palavra que a gente está lendo por um todo aqui, e nós vamos orar. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém pode tentar, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelas suas próprias vontades. Eu já tive vontade de parar, desistir. Você acha que eu já não tive vontade de divorciar, por exemplo? Você acha que eu nunca tive vontade de deixar o altar? Só que eu vou buscar a vontade de Deus, é a vontade do Senhor para eu me divorciar da minha esposa. Você acha que eu nunca tive contratempo com a minha esposa? Sabe por que você se escandaliza quando você ouve eu falar uma situação como essa? Porque você está acostumado com um monte de falso moralista, profeta mentiroso de Satanás que está nos altares por aí, que agride, judia, humilha, maltrata a esposa e depois se apresenta como um bom marido. Você acha que eu nunca tive contratempo com a minha esposa? Você acha que eu nunca tive, por exemplo... Não é contradição, Bruno. Sabe quando você não concorda, discordâncias com a esposa, por exemplo. Mas eu fui buscar no Senhor e o Senhor renovou meu casamento. São 16 anos que eu estou com a minha esposa. Eu estou usando um exemplo mais próximo possível. O ministério. Você acha que eu nunca desejei largar o ministério? Ah, Deus não é comigo no ministério. Ah, Deus não está me olhando não. Eu vou abandonar tudo isso aqui. Mas aí eu aprendi que eu devo buscar a direção de quem? De Deus. E aí Deus me direcionou a acalmar. Acalma. Acalma, eu renovo o teu casamento, eu renovo o teu ministério, eu renovo as tuas forças, eu renovo a tua saúde, a tua fé. Paulo não diz? Tudo me é lícito. Me é lícito viver a minha vida como eu quiser. Tem irmãos, quem sabe é você que está me ouvindo. Você casou, mas você quer viver tua vida de solteiro. Aí quando a mulher vai embora, aí o diabo que levou minha mulher. Que diabo nada, irmão.
Ah, foi o diabo que levou meu marido. Será que não é momento de nós pararmos um pouco, entendermos que muitas das vezes nós não seguimos a direção de Deus? Tudo lhe é lícito, irmão, mas nem tudo lhe convém. Vai te levar à destruição, vai te levar à morte. E você não foi separado para isso. Hoje eu vivo muito bem com a minha esposa. Muito bem. Porque eu decidi buscar a direção de Deus. Hoje eu decidi buscar os conselhos do céu. A obra, você não tem noção quanto é difícil fazer a obra, mas eu faço ela com muita alegria. É um prazer estar aqui com você todas as manhãs. Por força minha? Não. Por direção de Deus. Quando eu penso em parar, em desistir, em largar tudo, eu digo: Senhor, qual que é a tua vontade? Qual que é o teu querer? Já parou para pensar que faz tempo que você não busca perguntar a Deus: qual que é a tua vontade, Papai do céu? Qual que é o teu querer? Senhor, eu estou agoniado por aquele emprego, eu estou agoniada por aquela porta, aquele carro, aquela casa, aquele relacionamento, eu estou agoniado por uma instabilidade na minha vida, mas Senhor, qual que é a tua vontade? Um dia eu ouvi um pastor falar uma loucura no altar, na internet. Internet é uma boca de lobo. Se você não tiver discernimento, você enlouquece. O pastor falando: você tem que parar com esse negócio se Deus quiser. Ele tem que querer, porque você é servo dele. Falei: meu Deus do céu. E hoje eu entendo que quem está no controle de tudo é Ele. Você já parou para perguntar: Senhor, é da tua vontade, é do teu querer? Você esqueceu, irmã, que você que é a serva e Ele é Senhor? Então para de ficar jogando nas costas de Deus a responsabilidade que é tua. Você não dá um bom testemunho dentro da tua casa. Você fala o que quer, faz do jeito que quer, mete os pés pelas mãos, e aí depois a casa fica toda em desordem, e aí você diz ainda que é Deus. Ah, Deus não está vendo não. Deus está provando, é Deus apertando. É os castigos de Deus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que aquilo que o homem semear, isso o homem colherá. E tem mais: o homem não só colherá, mas comerá. O que você tem plantado? Porque plantar, você pode plantar, mas a rodo. A terra está aí fértil para você plantar. Discórdia, desordem, briga, contenda, dissensões, falsidade. Vai plantando. Lá na frente você vai colher. E tem mais: o fruto é amargo do que você vai colher. A Bíblia diz: vai colher e vai comer. Porque Deus é ruim? Não, porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa própria vontade, do nosso próprio querer. E a palavra está dizendo: eu te separei como dízimo na terra, como primícia. Eu te separei para que você seja uma pessoa muito mais que abençoada, uma pessoa muito mais que feliz, uma pessoa muito mais que honrada. Mas sabe quem é o maior culpado por você não viver tudo isso? Você mesmo. Mas, irmão, e o diabo onde está nisso? O diabo só entra quando encontra legalidade. O diabo só entra quando encontra a autoridade, a autonomia, encontra brecha. E se eu e você estamos dando brecha, hoje a palavra está nos orientando: chega, para, volta a seguir a minha direção. Parou de congregar, volta a congregar. Parou de dizimar, volta a dizimar. Parou de buscar, volte a buscar. Você sabe a lição de casa. Você sabe o que deve ser feito. Mas infelizmente você não quer fazer. E aí é fácil pôr a culpa em Deus ou no diabo. É fácil.
sendo que somos nós que damos legalidade, somos nós que não ouvimos a Deus e queremos fazer do nosso jeito, da nossa própria vontade, queremos seguir direções. Como eu disse, falei do meu casamento, teve um momento que eu tive que sentar e falar: filha, a gente está discordando muito mais que concordando, e o diabo está entrando, e isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver conosco. E hoje eu vivo muito bem com a minha esposa porque temos um comum acordo de não deixar e não dar legalidade ao diabo entrar. Isso não tem nada a ver com Deus. Sabe, a igreja, ela não tem sido ensinada a amadurecer diante do Senhor. E infelizmente, muitos falsos profetas, meu Deus, eu tenho tido nojo de ouvir certos programas de rádio por aí afora. Programa de televisão, ultimamente nem televisão eu tenho assistido. Porque se põe nos canais aí de televisão que só ensina o povo a ser débil na fé. É fácil pôr a culpa. Por exemplo, um dia eu estava ouvindo um programa de rádio e o pastor falando: tua vida não está indo, sabe por quê? Fizeram uma macumba. Mas a macumba só pega se a minha vida não estiver no altar, irmão. E eu vou falar o nome da pessoa e o grau de parentesco, colocando uma pessoa contra a outra. Mas a outra que está recebendo a profecia ou a revelação, a profetada, a mentira de Satanás, ela não toma para si a parcela de culpa dela. Então, muitas coisas que você está vivendo, irmã, muitas coisas que você está vivendo, irmão, é por você não buscar a direção de Deus, é por você não esperar de fato e de verdade o Senhor fazer a vontade dele na tua vida. Muitas das vezes o que você está vivendo é porque você plantou e sabia que estava plantando errado. Agora colha. Eu não vou falar nomes, mas como a irmã que eu tenho acompanhado o caso, não sei se a mãe dela está ouvindo, mas ela falou: quando eu tinha 15 anos eu conheci o meu esposo, minha mãe falou não vai dar certo, só que eu não parei para pensar, minha mãe já tinha uma vida vivida, minha mãe já tinha experiência. Quando a tua mãe falar algo, principalmente a mãe, e o pai falar: não vá por aqui, meu filho, não faça dessa maneira, pare e pense, não feche sociedade com esse fulano, eu bati o olho, não namore, não. Tenta seguir pelo menos o conselho do pai e da mãe. Você não consegue seguir o conselho do teu pai e da tua mãe, você não vai seguir o da palavra. Você vai sofrer, você vai pagar preço. E essa irmã tem pagado um preço muito alto. E um dia eu fui falar, ela falou: não, a culpa não é da minha mãe, não é de Deus, a culpa é minha, pastor. Porque eu não ouvi minha mãe. Eu não dei ouvido a quem já tinha mais experiência. E quis fazer do meu jeito, da minha própria vontade. Estou eu agora colhendo. Estou eu agora sofrendo, estou eu agora gemendo por uma escolha errada que eu fiz, por não ouvir minha mãe, por não ouvir a palavra, porque Deus já tinha falado pela palavra: não vá, não faça. Lembra de Sansão? Ficou todo faceirão, ficou todo galanteador e ficou brincando com a própria sorte. E Dalila falava: de onde vem essa força? Você acha que foi Deus? Deus queria que ele vivesse tudo que ele viveu, chegando à morte, tendo os olhos vazados. Você acha que era a vontade de Deus? Porém, Sansão quis fazer desse jeito. Foi escolha dele. Quem sabe as tuas escolhas têm levado você ao buraco. E é muito fácil você, nos teus mimos, colocar a culpa em Deus. Não quer congregar, não quer levar a sério nada do que condiz a palavra de Deus, não quer ser fiel a Deus em nada, leva a torta à direita, e você sabe a vida paralela que você leva, e você vai vivendo, lá na frente você vai colher, irmão, e a palavra está avisando para alguém: não ponha na minha conta, diz o Senhor, não ponha na conta do diabo, diz o Senhor, ponha na tua conta, assume o BO, sustenta! E quem sabe essa situação começa a mudar. Mais uma vez, para nós orar,
O Senhor manda dizer por essa palavra: te escolhi, te chamei, te lavei com meu sangue para que você seja primícia, dízimo entre a humanidade. Povo mais que abençoado não está vivendo as bênçãos porque não me ouve. Não está vivendo o meu favor porque não quer me escutar. Não segue a minha direção. Faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas você que permanecer firme e fiel, aleluia, vai alcançar a fidelidade de Deus. E na tua vida o nome de Deus será glorificado.